Fernando Capês, apostos? Apostos, pode mandar bala. Lucas, tudo ok com a live, com a transmissão? Sim, tudo ok. Rui, tudo perfeito aí também? Por favor, libere o acesso aos nossos alunos para a aula de hoje, para a aula magna desta noite. Estão entrando? Quantos acessos, Rui, por favor? Mais de 40. Ok. Estão todos entrando. Deixa eu acompanhar pelo monitor. Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo. Vamos aguardar a entrada de todos os colegas em sala de aula. Vamos ver se a palestrante já está. A doutora Alessandra, já posso vê-la. Deixa eu ver quem mais. Tem alguém ainda na fila de espera? Não. 2 pessoas. 2 pessoas apenas? Mas liberou acesso já? Estão entrando. Vamos aguardar mais uns instantes para a entrada de todos os alunos na sala. Ainda bem que no meio virtual entra mais depressa, né? Entra 40 de uma vez só. Entra 40. É só uma pessoa. Só uma pessoa aguardando ainda. Vamos aguardar a entrada do colega que está na sala de espera. Ainda está na espera? Me fala o nome que eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Maria Luísa Soares. Mas já está ingressando. Já está ingressando? Talvez seja a internet dela. Será que a internet dela que é ruim? Me avisa quando estiver ok, por favor. Fica chato começar sem a colega, né? Acessou a sala? Ela não consegue entrar. Não consegue? Continua ingressando. Por que será? Bom, tenta ver se consegue solucionar. Colegas, boa noite. Vamos dar início à nossa 4ª aula magna do evento Masterclass Direito Direto. O colega não conseguiu acesso ainda à sala? Temos uma colega em espera. Ah, conseguiu entrar, ok. Então, para que ela não perca o conteúdo, vamos lá. Vamos dar início à nossa 4ª aula magna do evento Masterclass Direito Direto. Hoje, Mindset em Direito Médico, com a palestrante doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza. Vou passar a palavra para representando o Centro Acadêmico Fernando Capês, que é um dos organizadores deste evento, o jovem Jefferson. Com a palavra, Jefferson, libera o microfone para ele, por favor. Tá liberado já, Wander. Obrigado pela palavra. Bom, boa noite a todos, né? Sou o diretor científico Jefferson Rodrigues, do Centro Acadêmico de Direito Fernando Capês, da Uninove, e agradecer ao Wander, a Alessandra, a nossa palestrante, o Stefferson, o Paulo Roberto, que infelizmente não pôde estar presente hoje, e agradecer a todos que estão confiando nesse projeto, né, cultural do CA em parceria com outras instituições, e que, assim, o Masterclass tem sido um sucesso, né, tanto de inscrito, de visibilidade, porém, não seria um sucesso tão grande se não fosse os alunos interessados em participar, né, porque tem entidades estudantis por trás que têm ajudado a gente a divulgar esse evento, né, e, bom, acho que o agradecimento maior que eu posso dar nesse momento é ao CA de Direito da São Judas, né. Bom, acho que essas são as considerações breves que eu tenho. Passo a palavra agora para o Wander e vamos iniciar esse evento grandioso, né? Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, Jefferson. Representando, me cumpre a missão de representar também a Associação União da Advocacia Santamarense, da qual eu sou membro do grupo do Departamento de Cultura e Eventos. Estou representando também hoje aqui o seu presidente, Dr. Stefferson Santos, que não pôde comparecer a este evento. Para que saibam mais sobre esta associação de advogados, que batalha muito pela advocacia santamarense, muito luta em prol e oferece aos advogados aqui da região,
Temos o site www.uasa.org.br. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da União, da Associação da Advocacia Santamarense. Bem, vamos lá. Advogada, palestrante, pós-graduada em Direito Médico, Direito Constitucional e Direito e Processo do Trabalho. Membro das comissões de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal. Biodireito e Saúde da Subseção de Taguatinga. Autora do livro Resumo de Direito Médico, da coleção Resumos Jurídicos, da editora J.H. Mizuno. Meus amigos, minhas amigas, doutores e doutoras, saúdo, dando as boas-vindas e a boa noite, a nossa palestrante desta noite, a doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza. Muito boa noite, com a palavra, doutora Alessandra Varrone. Seja muito bem-vinda ao nosso evento. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, doutora. Bom, primeiramente, eu tenho somente a agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando desse evento e parabenizar a vocês, organizadores, porque este evento vai entrar para a história pela grandiosidade, e assim, eu torço e desejo do fundo do meu coração que esse seja apenas o primeiro, que daqui em diante seja todos os anos, cada semestre, porque a ideia foi excelente, parabéns. Obrigado, doutora. Se a gente sobreviver até lá, porque nunca imaginei que desse tanto trabalho, mas está valendo a pena, está sendo muito prazeroso, uma experiência ímpar para a gente também. Está sendo uma experiência incrível. Que legal, que bom. Posso começar? Sim, claro. Somos todos ouvidos, doutora. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de indagar. Alguém já conheceu? Já ouviu falar em direito médico? Por que eu faço essa pergunta e espero, assim, eu gostaria muito de estar com vocês, né? De que esse evento fosse ao vivo, porque assim eu conseguiria olhar nos olhos dos senhores e verificar e identificar o que vocês estão pensando. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pode estarmos juntos, né? Quer falar alguma coisa? Caso a doutora queira, não sei, a dinâmica que a gente adota, a gente costuma abrir a palavra ao palestrante e no final abre para que os acadêmicos façam pergunta. Se a doutora preferir, eu posso pedir que o pessoal se manifeste pelo chat e a gente transformar isso numa coisa mais interessante, se for isso que eu entendi que a doutora gostaria de fazer. Se não, se quiser no final, porque... No final, melhor, né? Eu acho, porque assim, eu quero o mindset, né? Eu quero mudar, apresentar novos paradigmas. Então, eu preciso fazer a minha colocação. Pode ser? Claro, claro. Bom, então, direito médico não se aprende na graduação, não é uma matéria que ela está fixa na graduação. Eu sou formada há alguns anos, na graduação são matérias, direito civil, constitucional e direito médico, ela não está. Na rotina do advogado também não está presente. Então, eu venho aqui com a ideia de transformar esse pensamento. Eu vou com calma. Bom, a princípio, direito médico geralmente se pensa naquele basicamente em erro médico, né? Quando a gente fala em direito médico, a gente fala em responsabilidade civil, se vem à mente as 3 situações que eu acredito que muitos colegas acadêmicos já saibam, já tenham ouvido dizer, como imprudência, negligência e imperícia. Bom, mas será que é só isso que o direito médico se configura? É isso que eu quero começar, que os senhores iniciem pensando. Muitos colegas, quando eu comecei a falar que eu advogava em direito médico, perguntavam para mim, mas direito médico? Mas direito médico é só a responsabilidade civil? É só o erro médico? Mas por que essa questão? O que envolve direito médico? Bom,
No meu decorrer da advocacia, eu fui vendo que a matéria era muito mais ampla do que eu pensava. E vendo essa necessidade, eu decidi que faltava um livro. Faltava um livro onde, se eu pudesse pesquisar os principais temas de quem advoga na área. E quem advoga na área sente essa falta, de que falta um livro com todo o material para aquela pessoa advogar. Então, com base nisso, e também somada à minha experiência na advocacia, eu resolvi escrever esse livro, que se transformou nesse livro Resumos de Direito Médico, da editora JH Mizuno, que é um sucesso. Eu estou é a terceira mais vendida. Pode falar. Eu queria aproveitar para dizer que a editora JH Mizuno, ela é parceira do projeto desde a primeira hora. E eu fui falar com a editora hoje para ver um livro para sortear. A gente fez um sorteio ontem de livro, achei muito bacana. Eu fui pedir livros para sortear, e qual não foi minha surpresa? A editora JH Mizuno nos honrou criando um cupom de desconto especial chamado Masterclass, com o nome do nosso evento. Olha que bacana. Que legal. E acho que está disponível até às 23 horas de hoje, para quem quiser conhecer a obra da doutora Alessandra. Tem descontos interessantes. É só acessar o site da editora jhmizuno.com.br e utilizar o cupom Masterclass para ter direito aos benefícios que o parceiro está nos honrando com eles, com essas vantagens aí, com esses descontos especiais, para a gente ter acesso, conhecer o livro da nossa palestrante. Pode continuar, desculpa a intervenção. Imagina. Bom, então, no primeiro momento, eu gostaria de estar olhando nos olhos de todos vocês para conseguir tentar entender imaginar o que vocês estariam pensando neste momento. Então, é aquilo que eu falei, né, que eu imagino, nas vezes que eu já palestrei a respeito de direito médico, muitas pessoas nunca ouviram falar, e quando ouviram, somente na parte da questão da responsabilidade civil. Então, com isso, eu resolvi escrever esse livro, que saiu essa obra que está sendo tão bem vendida, em terceiro colocado. Bom, eu gostaria de fazer um convite aos senhores. Por favor, parem tudo que está fazendo. Pensem agora o que vocês estão pensando sobre o direito médico. Façam essa reflexão. Imaginem, vejam até onde vocês já ouviram falar sobre o direito médico. E, por favor, guardem o que vocês refletirem sobre isso agora. E, no final da minha apresentação, eu gostaria que vocês revisassem esse pensamento. Mas, por favor, num primeiro momento, guardem. E aí eu venho com vocês com a notícia que direito médico está em tudo. Mas como assim, doutor? Em tudo, eu falo, em tudo. E eu vou provar para os senhores. Basta acessar qualquer mídia social, televisão, revista, conversa, sair na rua que você encontra direito médico. Bom, eu separei alguns casos práticos, na verdade, casos que existiram, ou seja, casos reais, para debater aqui hoje. O primeiro deles aconteceu entre final de fevereiro e começo de março deste ano. Aconteceu aqui em Brasília, né? Para quem não sabe, eu moro em Brasília. Advogo aqui. Foi a seguinte situação. Um casal, eles passaram uma temporada na Itália e quando eles voltaram, a esposa apresentou sintomas de Covid-19, né? Ela fez o exame e deu positivo. Foi o primeiro caso confirmado aqui em Brasília. O caso dela se agravou e ela foi internada e permaneceu internada durante um longo período. Pois bem, o marido dessa paciente, e eu posso falar porque isso não isso está na mídia, se quiserem depois pesquisem, não há nada confidencial. O marido, ele não fez exame nenhum, ele passou por uma consulta, houve a indicação de que ele fizesse o exame para que houvesse o diagnóstico, né, para saber se ele estava contaminado com o vírus ou não, e ele se absteve. Ele disse que ele não queria fazer o exame e continuou a sua vida normalmente. Normalmente, de tal ponto que ele continuou aí em shoppings, igrejas, trabalho. Ele visitava diariamente a sua esposa no hospital e assim ele seguiu a vida dele normalmente. Bom, o que aconteceu? Os médicos, vendo a gravidade e a exposição desnecessária daquele possível contaminado, a pessoa contaminada, se dirigiram à vigilância sanitária, avisaram que aquele marido, né, o paciente, ele poderia estar contaminado com o vírus. A vigilância sanitária avisou o governo do Distrito Federal, que a gente chama GDF, e o GDF ajuizou uma ação
solicitando, né, requerendo que esse marido, né, que esse paciente fosse submetido a um exame para diagnosticar se ele estava com Covid-19 e, em caso fosse positivo, que ele se mantivesse recluso durante o período necessário. Tudo isso em razão porque esse paciente, o marido, não queria, em hipótese alguma, fazer o exame. Pois bem, o pedido dele era basicamente esses dois pedidos: o exame médico e que ele se mantivesse isolado. Essa vigilância era por meio de monitoramento. Se caso ele não fizesse, seria penalizado com uma multa de R$20 mil. Pois bem, a decisão foi favorável ao governo do Distrito Federal e a juíza, ela entendeu que deveria prevalecer a saúde pública como um todo, ao invés do direito individual daquele paciente. Bom, com base nessas informações, eu gostaria de começar a nossa discussão. O caso foi esse. O paciente, ele não queria se submeter ao exame. Pois bem, a primeira situação que eu levanto aos senhores. Alguém aí já ouviu falar em sigilo médico? Sigilo médico, para quem não escutou, para quem nunca ouviu falar, eu vou dar uma explicada, uma breve introdução. É toda aquela informação que circunda a relação médico-paciente. Vamos ao exemplo prático. Você, como paciente, procura um médico para tratar qualquer coisa. Toda a informação que for conversada durante a consulta, o seu exame médico, o seu estado de saúde, as suas informações enquanto pregressa, sua vida pregressa, qualquer coisa. Todas as informações que circundam a relação médico-paciente, elas são protegidas pelo sigilo médico. Agora eu faço a pergunta. Lembra quando eu estava explicando esse caso para vocês sobre esse paciente daqui de Brasília? Pois bem, não foi o médico que avisou a vigilância sanitária, que avisou o governo do Distrito Federal, que ajuizou uma ação, que a juíza deferiu? Não foi? Foi mais ou menos esse caminho que eu expliquei, não foi? Pois bem, houve ou não houve a quebra do sigilo médico-paciente? Quando a gente pensa que esse médico repassou informações advindas da consulta, daquela relação médico-paciente, num primeiro momento a gente consegue imaginar que houve a quebra do sigilo médico-paciente, ou seja, ele quebrou o segredo. É muito importante que se saiba que esse sigilo médico, ele lembra muito a confissão que um cristão faz a um padre. O padre, ele não tem o dever de não abrir, não passar adiante aquilo que foi confessado em confessionário. É mais ou menos essa ideia. Pois bem, o médico teria quebrado esse sigilo ao expor a situação daquele paciente? Bom, segundo o Código de Ética Médica, em situações como essa, o médico, ele tem o dever legal de quebrar o sigilo médico-paciente e informar a vigilância sanitária ou o órgão correspondente do local, da cidade, sobre aquele paciente que tem uma doença que é transmissível. No caso que a gente está explicando aqui, esse paciente, ele provavelmente estava contaminado com Covid-19 e a transmissibilidade da doença era tamanha que esse médico, ele tinha a obrigação legal de chamar a vigilância sanitária e contar que aquele paciente poderia estar contaminado. Então, aqui nessa hipótese, a gente pode afirmar que não houve quebra de sigilo médico, e sim obrigação legal, dever legal do médico quebrar esse sigilo. Bom, mas desse mesmo caso, eu trago para os senhores dois princípios do direito médico que a gente tem que trazer para a nossa vida. Por que eu trago para a nossa vida? Porque todos nós somos pacientes. Embora cada um na sua localidade, na sua cidade, com seu estado de saúde, enfim, em algum momento das nossas vidas, seremos pacientes. Passaremos a depender de um médico. Então, é muito importante que a gente conheça dois princípios da bioética. Para quem nunca ouviu falar, eu vou apresentar aos senhores uma pessoa, Hipócrates. Eu acho que muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar. Hipócrates, ele é conhecido como o pai da medicina. Ele viveu há mais de 2000 anos atrás, bem antes de Cristo. Ele idealizou, fez vários preceitos da medicina, inclusive ele escreveu um juramento médico que é ainda hoje lido por todos os médicos que estão colando grau.
Então, até hoje se lê o juramento de Hipócrates. Bom, então vamos lá aos princípios de Hipócrates. São dois princípios: princípio hipocrático da beneficência e princípio hipocrático da autonomia do paciente. O princípio da beneficência, eu quero que os senhores prestem atenção para que tragam para a realidade de cada um, visa o bem-estar de cada paciente. Bem-estar, exatamente. O médico, ele tem a obrigação de fazer aquilo que é melhor para o paciente, aquilo que, diante da circunstância, da capacidade do local, da atividade que o médico está realizando, ele tem que buscar a excelência na execução do seu serviço. Bom, ele deve, então, maximizar as benfeitorias e diminuir os riscos. Eu vou elencar um exemplo para que os senhores consigam entender e visualizar o que significa muito bem esse princípio. Imagine a seguinte situação: o médico, ele está de plantão no hospital e ele recebe um paciente com trauma. Sofreu um acidente de carro, sei lá, foi atropelado por uma moto, enfim, sofreu um acidente e chega com diversas fraturas por todo o corpo naquele hospital. O médico examina o paciente, vê que ele está com uma hemorragia na perna e ele analisa, faz exames, enfim, ele vê aquela situação que ele precisa agir naquele momento. Ou ele amputa a perna, ou ele arrisca que o seu paciente possa vir a óbito diante do sangramento que está ocorrendo. Nessa situação, o médico ele precisa agir rápido. Imaginemos que o paciente está desacordado, que provavelmente é o que aconteceu no exemplo que eu citei. Diante dessa situação, o médico vai trazer em mente o seu princípio da beneficência, o princípio hipocrático da beneficência, e decidir o que é melhor para aquele paciente, perder a perna ou arriscar a vida. Nessa situação, o médico, então, vai escolher amputar a perna, independentemente da vontade do paciente. Princípio da autonomia, princípio hipocrático da autonomia. Princípio da autonomia, e isso é muito legal que todos saibam, que é a prevalência da vontade do paciente. Vontade? Mas o paciente lá sabe o de medicina, como é que ele vai falar da vontade do paciente se ele não sabe, ele não entende de medicina? Pois bem, isso é muito interessante que todo paciente sabe. Eu reflito e eu reforço mais uma vez. Bom, quando a gente fala em autonomia do paciente, a gente tem que lembrar que os médicos, eles têm o dever de explicar ao paciente tudo o estado de saúde que o paciente se encontra, as opções de tratamento, as opções de medicamentos, as reações que aqueles medicamentos podem vir a trazer. Enfim, eles têm que expor ao paciente todas as situações circundantes do momento que aquele paciente está vivendo. Vamos imaginar um câncer, ele tem que expor todas as situações possíveis que ele verifica para esse paciente, e com base nessas informações que devem ser compatíveis ao grau de entendimento do paciente, ou seja, se o paciente é analfabeto, o médico deve sim descer ao nível desse paciente e expor todas as informações até que esse paciente compreenda, e aí sim, de posse dessas informações, o paciente, juntamente com um médico, decidirão qual que é o tratamento, o medicamento, enfim, qual que é a decisão que será tomada. Então, a gente fala, a partir do princípio hipocrático da autonomia do paciente, a gente propaga dois importantes direitos que o paciente tem, que é o direito à informação e a decisão compartilhada. E isso, são poucos pacientes que têm acesso a essas informações, que eles saibam do seu direito, então é muito importante que todos tenham conhecimento dessas informações. Aliás, no site da editora JH Mizuno, tem um e-book em que eu elenco, tem um pedacinho de todos os livros, um compilado, um resuminho de todos os livros, e no meu tem a parte dos princípios, e lá, quem quiser baixar, é gratuito, no site da editora, vai estar, na minha parte, vai estar as explicações dos princípios da bioética. Então, na minha parte, tem esses dois princípios que eu acabei de explicar. Então, quanto ao princípio da autonomia do paciente, eu gostaria de trazer o seguinte exemplo. Imagine a situação. É porque, assim, o senhor me desculpe, viu, Wander, porque eu gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que direito médico, a gente só aprende com exemplo.
Porque senão fica tudo muito teórico, aí o aluno ele não acompanha. Adoro exemplo, adoro cases, e já estou procurando o e-book aqui no site da editora para compartilhar com os colegas no grupo. Exato. Pois bem, vamos falar da autonomia do paciente. Imagine a seguinte situação: a parturiente, ou seja, aquela mulher grávida, ela dá entrada ao hospital em franco trabalho de parto e os médicos falam para ela que ela, por estar de 40 semanas, ela deve ser conduzida a uma cesariana de emergência. Mas ela fala, não, eu não quero uma cesariana, eu quero fazer um parto normal. E fica naquela discussão, e ela exige que seja tentado, até os últimos momentos, até quando for possível, que seja tentado o parto normal. E o médico, ele deve respeitar o desejo dessa paciente e submeter ao parto normal, ou pelo menos até o ponto que seja seguro, o parto normal, para que seja feita a vontade da paciente. Então, o que isso quer dizer? Isso é em respeito ao princípio hipocrático da autonomia do paciente, que Hipócrates idealizou esse princípio há mais de 2000 anos. Bom, eu trouxe um segundo exemplo para a gente debater sobre direito médico. Também é real, porque eu gosto de exemplos reais, que são que a gente consiga ver na realidade, no nosso cotidiano. E aconteceu também, na verdade, esse exemplo aconteceu em Salvador, na Bahia. Pois bem, o paciente, ele estava internado no hospital e ele foi submetido a um exame que confirmou que ele estava com Covid-19, coronavírus. Bem no começo da pandemia, aquela situação que todo mundo estava altamente temendo que virasse uma pandemia, enfim. Esse paciente, de posse do seu resultado de exame, ficou desesperado. Desesperado em tal ponto que ele se evadiu do hospital, sem deixar rastro. Fugiu. Todo mundo do hospital, a cidade, os policiais ficaram todos atrás desse paciente, porque ele estava confirmado, ele havia tido a confirmação de que ele estava doente, e precisavam que ele ficasse recluso para impedir a transmissão da doença. Pois bem, depois de dias procurando, ele foi encontrado em Trancoso, que é o litoral da Bahia, onde se tem praias maravilhosas, hotéis destinados ao turismo, e ali ele estava hospedado em um quarto de um determinado hotel de Trancoso. Ele foi detido e foi colocado em reclusão. Ok. Diante dessa situação, eu trago para os senhores a seguinte pergunta. Essa atitude desse paciente configurou o crime? Ele ter se evadido, sabendo que estava doente, sabendo que ele estava com uma enfermidade que é altamente transmissível, ele cometeu crime? Pois ele cometeu crime. De acordo com o artigo 167 e artigo 168 do Código Penal, ele pode ter incidido em uma dessas duas possibilidades. Não é verdade, para mim, ele incidiu nas duas. Eu vou ler a disposição para os senhores. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Nada mais é do que transmitir o vírus para onde você passar, que é exatamente o que aconteceu, né? Ele estava sabendo que ele estava doente, e ele saiu, percorreu várias cidades transmitindo a doença. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Bom, lembram que essa doença é altamente transmissível, que na época, é assim até hoje, aquela pessoa que tem o conhecimento que está doente, ela deve ficar em isolamento. Então, agir assim, ele colocou em risco inúmeras pessoas, né? Pois bem, então nós falamos do viés do Código Penal, né, da lei penal. Agora imagine o dono do hotel, que não tinha ideia do que estava acontecendo, de quem que ele estava hospedando ali. E que em um determinado momento viu o seu hotel ser invadido por diversos policiais que detiveram e depois informaram que aquele hóspede, na verdade, era um paciente de um hospital que estava portador de uma doença altamente transmissível. Pois bem,
Vamos imaginar que esse proprietário do hotel, ele, após a saída desse hóspede, ele teve que fazer uma desinfecção daquele quarto e dos locais onde esse hóspede passou. Restaurantes, áreas de lazer, recepção, tudo teve que ser descontaminado. Imagine que, por causa dessa descontaminação, pessoas que estavam ali hospedadas foram postas em risco e tiveram que sair da sua estadia, tiveram que ir para outro hotel, tiveram que voltar para suas residências, enfim, tiveram prejudicada as suas férias. Imagine as pessoas também que iam viajar para essa localidade e foram avisados antes disso acontecer e tiveram a sua viagem cancelada. Nós falamos de diversos prejuízos financeiros, não é? Imagine também esses policiais que tiveram que deter esse doente. Imagine se eles não tiveram equipamentos de proteção individual para que eles não fossem postos em potenciais para pegar essa doença, né? Se algum deles pegou e transmitiu a doença para seus familiares e assim e as pessoas que tinham contato com os familiares podem ter pegado, porque é uma cadeia, né? Essa doença ela é uma cadeia, ela passa de uma pessoa para outra. Imagina toda essa situação. Todas essas pessoas que tiveram prejuízo financeiro por conta da atitude irresponsável desse doente, elas podem sim ajuizar uma ação de indenização e requererem os danos materiais e morais dos prejuízos que tiverem decorrente da atitude desse paciente. Pois bem, falamos da esfera civil. Agora vamos para o hospital. Imaginemos que o hospital, eu nem vou falar que ele é público, vamos imaginar que o hospital, independentemente dele ser público ou privado, que esse hospital, muito provavelmente, ele vai ser aberto uma sindicância para saber se algum funcionário do hospital facilitou ou ajudou, né, de alguma maneira, que esse paciente se evadisse do hospital. Essa sindicância interna, ela pode culminar numa demissão, né, numa suspensão, enfim, de alguma maneira. Então, imagine se o médico, imaginemos que seja um médico, que o médico, ele seja sindicalizado e ele perca um emprego. Quando a gente fala nessas situações, no viés do hospital, a gente está falando de direito administrativo, né? Porque a gente está falando de normas administrativas que circundam esse mesmo fato. Pois bem, agora eu trago num outro viés. Imaginemos no viés do paciente, ele assustado, ele sem conhecimento, imaginando o conhecimento que temos hoje dessa doença, afinal, isso aconteceu no começo da pandemia. Então, ele sem todos os conhecimentos, inseguro, tal, ele se vê no direito constitucional previsto no artigo 5º da Constituição, que ele tem o direito de ir e vir para onde ele quiser, e que esse direito deve ser prevalecido sobre qualquer coisa. E ele sai, decide evadir. Bom, neste exemplo, nós conseguimos elencar quantos direitos? Vamos lá. Direito penal, direito constitucional, quando a gente fala de Constituição Federal, civil. Código Civil, quando a gente fala em indenização, direito administrativo, quando a gente fala numa sindicalização, né, numa responsabilidade que vai cair num viés administrativo por parte do servidor, do médico que corroborou para essa atitude imprudente desse paciente. Bom, num simples exemplo, a gente conseguiu elencar 4 matérias do direito que a gente aprende na faculdade. Então, peraí, doutores, eu estou trazendo vocês para perto do direito médico. O direito médico, ele é um pouquinho mais amplo de um código civil, de um código penal. Ele vai além disso. Bom, eu demonstrei essas 4 matérias e trago para os senhores o terceiro exemplo. Essa situação, infelizmente, ainda vem acontecendo, não só em Brasília, mas em vários lugares do mundo. Inclusive, eu fiz até um vídeo que está no meu Instagram, em que eu explico bem essa situação. Vamos imaginar. E aí, Wander, eu pergunto se está acontecendo aí, em São Paulo, né? Muitos pacientes, eles recebem um diagnóstico de Covid, eles avisam o empregador
que eles estão doentes e que eles não poderão comparecer ao trabalho. É certo que há previsão, né, que esse doente fique 14 dias em isolamento, caso ele tenha uma reação tranquila da doença. Mas tem pacientes que 14 dias não é suficiente. E após esses 14 dias, imaginemos que esses pacientes retornam ao médico para uma consulta, porque ainda não se sentem bem. E avisam que precisam retornar ao trabalho, porque o empregador está exigindo a sua presença. E só vai deixar que eles permaneçam em licença para tratamento de saúde, caso o médico faça um relatório médico, não é um atestado, um relatório, em que demonstre a necessidade da permanência desse paciente, ou seja, o empregado, na casa. Imaginemos que o empregado já tenha levado para o empregador o atestado falando que ele estava doente, que ele precisava de uma licença maior. Bom, nessa situação, o empregador, ele pode exigir do paciente, do empregado, um relatório médico em que o médico exponha aos detalhes da sua saúde, né, da saúde do paciente, para que convença o empregador a permitir que esse empregado cumpra a licença. Bom, aí eu trago uma conversa que eu comecei no começo da minha explanação, que é o sigilo médico. Lembrando para quem entrou agora há pouco que o sigilo médico, ele é toda aquela conversa que circunda a relação médico-paciente, todas aquelas informações que circundam essa relação, e ela deve sim ser protegida. Ou seja, todas essas informações que são adquiridas por meio da relação médico-paciente, elas não devem ser divulgadas. Mas nesse exemplo que eu disse, o empregador quer ter acesso a essa informação. Há a possibilidade do empregador ter acesso a essa informação? Pois bem, se o médico simplesmente quebrar esse sigilo e informar detalhes da vida íntima desse paciente, o médico estará quebrando o sigilo médico e praticará um crime previsto no Código Penal, que é a quebra do sigilo médico. Bom, a pergunta continua. O empregador, ele pode exigir esse relatório médico? Não, ele não pode. Ele não pode. O que ele pode é pedir, solicitar que esse paciente, o empregado, traga a ele uma justificativa. Caso o empregado queira, e aí sim a gente fala numa anuência por escrito do paciente, esse empregado vai conversar com o médico e aí sim o médico confecciona esse documento com a anuência por escrito. Mas aonde que está escrito isso? Onde que está previsto essa anuência? Não está só na minha cabeça, viu, Wander? Me desculpa, não está só na minha cabeça. Está escrito no Código de Ética Médica, no artigo 73, parágrafo único deste código. E lá elenca situações em que o médico pode quebrar o sigilo médico-paciente. Uma das 3 situações é a anuência, a concordância expressa e por escrito do paciente. Nessa situação, o paciente ele pode pedir que o médico confeccione esse relatório e aí sim ele leve, caso queira, para o seu empregador. Bom, aí eu trago um outro caso, o último caso que eu trouxe, e aí nós vamos para uma parte um pouco mais, talvez, para alguns, macabra da nossa conversa, mas é uma situação que eu como advogada, acabo recebendo diversas ligações de médicos, e há alguns dias atrás eu vivenciei essa mesma situação que eu vou expor para os senhores. Bom, uma médica de um hospital me ligou, e ela me contou a seguinte situação. Imagine, um paciente idoso, civilmente capaz. Ele estava internado na UTI. Enquanto lúcido, ele avisou que ele não queria que ele fosse submetido a nenhuma intervenção que forçasse a manutenção da sua vida. O que é isso, essa manutenção? O que isso quer dizer? Que não fosse realizado nenhuma manobra de ressuscitação, não fosse feito, colocado, né, intubação nele, enfim, medicamentos, que não fosse realizado nenhum procedimento médico que prolongasse demasiadamente a vida dele. Porque esse paciente, ele estava com Covid-19 e ele estava acompanhando o seu estado degenerativo da doença.
ele estava num grau mais elevado da doença, e ele, conhecedor do seu corpo, ele viu que dali ele não ia sair. Então ele avisou, chamou a equipe médica, avisou que o desejo dele, avisou os familiares, e aí, dias após, ele entrou em coma e a médica ficou desesperada com a situação, me ligou porque aconteceu a seguinte problemática. O pessoal do hospital, os diretores, a cúpula do hospital, não admitia que não fosse feita nenhuma manobra de ressuscitação nesse paciente. Eles entendiam que que esse paciente deveria ser utilizado nele qualquer documento ou todo procedimento médico, medicamentos, tratamentos, enfim, tudo aquilo que fosse necessário a postergar a vida desse paciente, mesmo sendo contrário a ele. E avisou essa médica que, caso ela disse assim, ela estaria cometendo eutanásia. A médica, desesperada, me ligou. Doutora, pelo amor de Deus, eu vou ser processada de um lado ou de outro, ou do médico, do diretor, ou dos familiares do paciente, que me avisaram que se eu postergasse a vida desse paciente, eu iria ser processada. Então, já que eu vou ser processada, eu quero a sua ajuda. Aí eu fiz algumas inquisições, e o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando o paciente ele está lúcido, você, qualquer pessoa, antes da doença, eu quero que saiba, que não tem esse elo próximo à morte, antes de que aconteça qualquer coisa, a gente pode explanar como a gente quer que seja os nossos últimos momentos de vida. Eu sei que esse é um assunto que é muito fúnebre para nós brasileiros, porque nós somos um povo caloroso, nós gostamos de contato, a gente gosta de vida, né, de sol, e isso é um assunto que traz muita tristeza para o brasileiro, mas isso já é um assunto que é altamente debatido no mundo inteiro, é uma coisa que é, assim, pacífica. Essa explanação antecipada, em que você, qualquer pessoa, ela diz como ela quer que sejam os seus momentos finais, tem um nome, que chama diretrizes antecipadas de vontade. Nessa explanação, não precisa necessariamente ser um documento por escrito, registrado em cartório, não há necessidade disso. Basta que o paciente, né, que a pessoa fale a alguém de confiança, ou fale ao médico, à esposa, ao marido, pai, mãe, enfim, fale a algum familiar, como ela quer que aconteça os seus momentos finais. Por que isso? E isso é feito para que não aconteça o que aconteceu com esse senhor que estava internado. Bom, diante dessa situação, eu perguntei a essa médica se havia registros de que ele havia feito, enquanto demonstrado esse desejo, e havia. Eu perguntei a ela se os familiares concordavam com ela, né, desse desejo desse paciente de que não fosse submetido a manobras de ressuscitação, e os familiares concordavam. Então, com base nessas informações, o paciente, ele aceitava apenas cuidados paliativos, e eu vou explicar cada uma dessas hipóteses. E assim foi feito, ele recebeu cuidados paliativos, tudo altamente documentado, e naquele mesmo dia ele faleceu. O falecimento dele foi transmitido via web por todos os familiares, porque ele estava com Covid-19, então nenhum podia estar presente, e todos agradeceram imensamente à médica por ela ter respeitado as últimas vontades desse senhor. Bom, mas que tristeza, né? Que assunto pesado. Eu vou explicar alguns temas que eu disse aqui. Tá, vamos lá. Primeiro, eutanásia. O que é eutanásia? A eutanásia, ela é conhecida, ela tem um nome popular que é chamado morte digna. Morte digna porque ela é dada ao paciente a abreviação, é dado a ele a oportunidade de abreviar a vida. No Brasil, ela é configurada crime. Existem até diversos filmes, tem um filme americano que conta a história de uma boxeadora que ficou tetraplégica após uma luta em que a companheira dela de luta fez uma manobra que causou essa lesão na sua coluna.
De todo modo, ela solicitou que o médico fizesse esse procedimento e o médico não aceitou fazer a eutanásia. E quem acabou fazendo, aplicando a medicação que ceifou a vida dessa boxeadora, foi o treinador dela. Então, a eutanásia, ela confere uma morte digna porque ela permite que aquele paciente que não tem expectativa nenhuma de vida, de melhora, tome um medicamento que cesse a sua vida. Ou seja, é uma atitude ativa que cessa a vida daquele paciente. Pois bem, existe outro nome que é comum no direito, chamado ortotanásia. Ortotanásia é a morte que acontece, é uma morte natural, que ela se prolonga, é o prolongamento da doença. Então, imaginemos a seguinte situação. O paciente ele tem um câncer, e esse câncer se torna incurável e a partir de determinado momento, ele falece em decorrência do câncer. Sem qualquer intervenção, sem qualquer manobra de ressuscitação, ele não acorda. Está dormindo, não acordou. Isso é chamado, no Brasil, de ortotanásia. Não há crime, não há qualquer tipo de manobra que fez com que ele falecesse. Enfim, ele faleceu. E ela é permitida no Brasil. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos causa um pouco de confusão com a eutanásia aqui no Brasil, porque é o seguinte, cuidados paliativos é o cuidado que o paciente recebe quando ele já não tem mais como rejuvenescer, ele não tem mais como ter acesso à sua saúde, ou seja, ele vai morrer. Só que é dado a ele medicamentos e tratamentos que façam com que ele tenha uma morte digna. Então, geralmente é dado medicamentos para que ele não sinta dor, é colocado ele em contato com os familiares, e ali aguarda a morte. Então, cuidados paliativos, o paciente recebe os cuidados necessários para que ele tenha o seu momento morte de maneira digna. Tudo isso está descrito e dentro do direito médico, né? E eu falei também das diretrizes antecipadas de vontade, que também está dentro do direito médico, né? Que é um ramo muito novo do direito, que é a pessoa, o paciente, expressar o seu desejo, né? Os seus últimos momentos de vida. Então, tem até centros que fazem por escrito esse documento, né? Tem algumas pessoas que fazem testamento vital, enfim, que fazem a documentação para que seja garantido os seus últimos desejos de vida, né, enquanto tiver vida. Porque aqui, ainda no Brasil, isso é um tema novo, ainda não estamos acostumados a conversar sobre morte, mas, enfim, em algum momento ela chegará e temos que discutir sobre isso. Bom, agora eu trago para os senhores e peço que os senhores relembrem aquela pergunta inicial que eu fiz, para que vocês tragam à mente a opinião de vocês sobre o direito médico. Bom, eu tentei demonstrar aqui, eu espero que eu tenha conseguido, trazer aos senhores que vocês vejam, né, tenham visto que direito médico, ele não há para o direito médico uma única lei. O único código, como Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, né, ele é um conjunto de matérias. O direito médico, ele propicia uma interface dos ramos do direito. Então, com uma simples situação, como alguma dessas que eu demonstrei para os senhores, a gente consegue falar com praticamente todos os ramos do direito. Então, o profissional que atua no direito médico, ele tem que ser conhecedor não só do direito, Constituição Federal, direito civil, direito penal, direito do trabalho, enfim, ele tem que saber também normas da Agência Nacional de Saúde, ele tem que entender um pouco de medicina, ele tem que saber sobre as resoluções do Conselho Federal de Medicina, enfim, ele tem que estar ligado ao direito à medicina. Nós, que somos profissionais do direito, temos uma percepção um pouco diferente da medicina. Para a gente, a medicina é uma coisa um pouco estagnada, né? Como no direito, porque no direito a gente tem o costume de colocar nome em tudo, nomenclar as situações, colocar teorias, e na medicina não é assim. A medicina ela está em constante transformação. Inclusive, a relação médico-paciente ela vem se modificando ao longo do tempo. Então, é muito importante que a gente consiga entender e visualizar a grandiosidade que é o direito médico. Bom, Wander, essa foi a minha exposição. Eu espero ter trazido um pouquinho do meu conhecimento para os senhores. Espero que os senhores tenham gostado.
e quem tiver pergunta vai ser um prazer responder. Deixa eu ver se há alguma inscrição. Parece que eu vi uma colega. Deixa eu abrir aqui o e-mail. As inscrições continuam abertas para os colegas pelo e-mail, através do e-mail eventosdouniversojurídico@gmail.com. Tem uma inscrição, pelo menos, que eu vi. Não, já tem duas. Vamos lá. Primeiro, a primeira inscrita é a Veira, da Universidade 9 de Julho, terceiro semestre. Ela só não mencionou o campus aqui, mas tem a oportunidade de fazê-lo agora que vai ter a fala. Doutor Rui, por gentileza, libere o microfone da Mary Márcia para que ela faça pessoalmente a pergunta para a nossa palestrante de hoje, desta noite, a brilhante advogada, a doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza. Não está na sala? Saiu? Mary Márcia. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Vamos ver se eu... Enquanto isso, libere então o microfone da colega Maria Neiva dos Santos. Ela é... Deixa eu me ver... Ela é enfermeira e estudante do direito, terceiro semestre da Uninove Santo Amaro. Libere o microfone, por favor, da colega Maria Neiva, para que ela... Está liberado? Maria Neiva, peço por gentileza que você clique no ícone que tem na sua barra inferior do Zoom. Tem um cantinho que tem a câmera e o microfone. Ele deve estar cortado. Clique em cima do microfone para liberar o seu áudio, por favor. Deixa eu ver se eu consigo vê-la. A gente ainda está apanhando da tecnologia nesse mundo normal. Mas não se preocupe. Maria Neiva, nos ouve? Na verdade, aparece. Pedindo para... ligou. Ligou? Maria Neiva, somos todos ouvidos para ouvir a sua pergunta diretamente aí à nossa palestrante, doutora Alessandra. Oi, Wander, é a Neiva. Tudo bem? Que bom te ver, amiga. Quanto tempo que a gente não se vê? Para você ver, né? O que a quarentena fez com as pessoas. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora. A minha dúvida é a seguinte. Eu sou enfermeira, como eu já falei, e é por isso, inclusive, que eu vim entrar para a área do direito, para realmente compreender também algumas coisas nesse âmbito. A questão é, quando o paciente ele faz por escrito que ele quer fazer doação de órgãos, pós-morte, claro, e a família depois interfere e opta por não fazer. Como que isso como que o direito médico contempla isso? Bom, então, no começo da palestra, da minha explanação, eu falei sobre o princípio hipocrático da autonomia da vontade do paciente. Se a gente imagina na seguinte situação, eu não sei se nesse caso que você me falou, se esse paciente, ele era maior de idade, se ele era civilmente capaz, mas eu vou imaginar que sim. Então, vamos imaginar que ele seja uma pessoa adulta, civilmente capaz. Nessa situação, a vontade dele deve prevalecer. Segundo o princípio hipocrático da autonomia da vontade do paciente, o paciente, conhecedor dos seus direitos, conhecedor da sua situação, ele tem o direito de que sua vontade seja prevalecida. Então, nessa situação, se ele disse à equipe médica, vamos imaginar que ele estava internado, e ele disse àquelas pessoas ali que ele gostaria que seus órgãos fossem doados, então a equipe médica ela tem o direito, para não dizer o dever, de submeter à vontade daquele paciente. Numa outra perspectiva, olha como o direito médico é amplo. Se nesse viés que ele disse, num tempos em que ele estava saudável, antes de uma internação, vamos pensar assim, embora não seja obrigado que ele não esteja internado para que a vontade dele não prevaleça, enfim, imaginamos que ele tenha feito essas diretrizes antecipadas de vontade, que eu disse agora há pouco, que ele tenha dito aos seus familiares, amigos, ou documentado até mesmo num documento, tenha documentos
que nem a minha OAB mesmo, ela tem como a opção de eu ser a doadora de órgãos. Imagina que no documento profissional dessa pessoa esteja escrito, então, ou seja, ele disse enquanto vivo que ele gostaria que fosse doado. Na perspectiva do princípio da autonomia da vontade do paciente, e como também no viés de diretrizes antecipadas de vontade, o desejo desse paciente deve ser submetido, ele tem que deve ser doador de órgãos, né, no caso, independentemente da vontade dos seus familiares. Respondi essa pergunta? Exatamente, muito obrigada. Nada. Bom te ver, colega. Bem, Obrigada, temos agora a pergunta da Regiane Valente, que muito me alegra, porque não é colega da minha universidade, eu gosto assim, gosto de ver o direito, o acesso à informação de todos. É uma colega da Universidade São Judas Tadeu, do campus da Moca. A Regiane Valente quer fazer uma pergunta. Rui, por gentileza, liberou? Regiane, somos todos ouvidos para a sua pergunta. Seja muito bem-vinda, boa noite. Pode fazer sua pergunta à doutora Alessandra. Olá, boa noite a todos, muito obrigada. Não estamos muito vendo sua imagem. Peraí. Você liberar a câmera rosto, também, tá bom, peraí. Registro. Eu gosto de ver o rostinho. Pronto, olha aqui eu. Legal, muito bem-vinda, amiga. Legal. Muito obrigada. Boa noite a todos e muito obrigada. Doutora, a minha pergunta isso é um caso verídico. Se é o pai de uma amiga, é obeso, diabético, foi afastado do trabalho, depois voltou agora novamente, e o dono está resfriado, estava com Covid, não falou, e acabou o pai dela pegando, e agora está internado. Está muito mal e está internado, até pelas condições dele, física. Isso pode configurar uma ação, porque assim, a Covid, você não sabe de quem você pega, né? Isso é muito duvidoso, de quem que eu peguei. Mas no caso, o dono da empresa, ele estava resfriado, estavam tudo na mesma sala, e esse senhor está agora doente. Eu posso sim processar, né? Eu estou dando hipoteticamente, mas pode ter uma ação contra essa empresa, contra esse empregador? Recentemente, até teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal tratando justamente dessa questão. Então, o empregado que pega Covid-19 no seu ambiente de trabalho, o empregador é responsável pelos danos causados. Não precisava necessariamente ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No exemplo que eu citei, não sei se você acompanhou, do paciente que fugiu do hospital, eu falei a respeito do crime. Vamos dizer que esse exemplo que você me trouxe é um exemplo hipotético, ok? É um exemplo hipotético, não aconteceu, tá? Então, nessa situação hipotética, a gente pode dizer que esse empregador, ele pode ter cometido os crimes previstos no artigo 267 e 268 do Código Penal, porque ele se arriscou, né? Ele, conhecedor da sua doença, ele se arriscou a transmitir a doença para outras pessoas. Então, nesse viés, já é crime. Ele já pode responder aos crimes. No âmbito civil, nós podemos falar, sim, de uma indenização. Primeiro, porque nós temos a decisão do Supremo. Segundo, porque ele sabendo, o empregador, sabendo que ele é portador de uma doença altamente transmissível, ele submeteu os empregados, e aí eu falo até mesmo no plural, todos aqueles empregados, a sofrerem danos à sua saúde, e culminou de um desses empregados estarem internados até hoje. Então, nesse coletivo de empregados, porque todos esses empregados têm direito a uma possível ação de indenização por danos materiais, ou seja, imagine os danos financeiros que esse paciente que está internado, da sua amiga, o pai, esteja no hospital particular e ele está gastando dinheiro com a sua internação. Mesmo no público, imagine o prejuízo financeiro que ele está tendo, porque ele talvez tenha diminuído a sua renda, talvez o empregador não esteja pagando os seus direitos trabalhistas.
todo esse viés de prejuízo financeiro com medicamentos, tratamentos, vamos imaginar uma hemodiálise, enfim, medicamentos como Clexane, que está sendo muito indicado para essa doença. Todos esses gastos financeiros, e a gente pode botar no viés de dano moral, numa ação de indenização, como também o prejuízo emocional sofrido por esse paciente, e aí também por todos os familiares que estão nessa relação. A esposa, as filhas, todas essas pessoas que tiveram esse dano moral, né, dano emocional, podem ingressar juntamente com o paciente uma ação de indenização por danos morais. Sem pensar também numa ação, talvez uma ação trabalhista, se ele não continuar no emprego, ou caso não tenha acesso às verbas trabalhistas, enfim, tem esse viés também de direito do trabalho. Nada. Obrigado pela pergunta, colega Regiane. Antes de passar a palavra para mais uma pergunta, tem mais uma inscrição. As inscrições continuam abertas, gente. Vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas, porque é um tema que suscita realmente muitas dúvidas com relação à conduta médico-paciente, paciente-médico. Mas antes de passar a palavra para mais um colega que vai fazer a sua pergunta, eu queria lembrar que eu já estava me esquecendo da hora da chamada. Nesse momento, nós vamos fazer uma chamada adaptada aos novos tempos. Então, eu peço que os colegas, a partir desse momento, digitem no chat o seu nome completo e a universidade de onde estudam, para que a nossa assessoria possa fazer a verificação de presença para a emissão dos certificados. Então, a partir de agora, digitem aí no chat o nome completo e a universidade que cada um está cursando, para que eu possa fazer depois e emissão do certificado. Também peço para os colegas que tenham muita paciência com relação à emissão dos certificados, porque eu estou com um atraso dessa agenda. Nós tivemos muitos problemas iniciais, porque alguns colegas não fizeram o cadastro do nome completo, só o primeiro nome, ou tinha muita letra minúscula também, não dá para a gente emitir. Eu sei que o recurso autocompletar do celular é terrível e, às vezes, acaba atrapalhando a gente na hora de preencher esses formulários eletrônicos. Então, nós tivemos que fazer um pente fino no banco de dados, acertar o nome de todo mundo bonitinho, para imprimir um certificado como bando figurino. Então, por conta disso, a gente está demorando um pouquinho, estamos atrasados na entrega dos certificados, mas nós vamos fazer um mutirão nesse sábado e domingo para entregar o máximo dos certificados, desde a abertura do evento, que foi com o nosso ex-presidente Michel Temer, até o certificado da aula de participação da aula de hoje, desta brilhante aula Mindset em Direito Médico, que está sendo proferida pela doutora Alessandra. Então, eu peço aos colegas, os doutores e as doutoras, que tenham paciência, que até o final de semana é a previsão que a gente termine de encaminhar e colocar em dia a entrega dos certificados a todos. E, neste particular, o nosso jovem mais novo colaborador do projeto, o jovem Lucas Lima Diniz, é quem vai dirigir a palavra agora à nossa... Só um momento, por favor, que nossa técnica quer me dizer alguma coisa. Tem algumas pessoas só colocando o nome, eu esqueci de colocar a instituição. Sim. Os colegas que estão escrevendo o seu nome no chat, por favor, coloque a universidade do lado, que isso, se não fez, faça novamente, por favor, que isso nos ajuda a identificar o colega na hora de fazer a verificação da chamada. Bom, vai falar a colega Maria Neiva, parece que tem mais uma pergunta, será que é isso que eu estou entendendo aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, Maria Neiva parece que tem mais uma dúvida. Como não tem uma pandemia de inscritos para fazer perguntas, vamos abrir o microfone novamente para que a colega Maria Neiva faça uma nova pergunta, por que não? Rui, por favor, libere o microfone da colega. À vontade, fique à vontade. Maria Neiva, o microfone é seu novamente, colega.
Maria Neiva, seu microfone está aberto. Oi, Estamos Wander. aguardando a sua pergunta. Desculpa eu interromper novamente, eu tenho mais uma dúvida. Não, fique à vontade. É uma outra questão, já que a doutora Alessandra está abordando a questão de direito médico, dentro da área do direito, a primeira pergunta que ela fez, eu acho que deu para, no começo da sua palestra, deu para refletir um pouco sobre isso. Inclusive, a questão que coloquei aí no e-mail é sobre candidatos em períodos de experiência dentro de uma empresa. Estes apresentaram sintomas de Covid e retiraram assim, licença em virtude da quarentena. Só que após o seu retorno, eles foram dispensados da empresa. Eu quero saber com a doutora Alessandra o que o direito ressalta ou fala sobre isso, porque apesar de que, ao meu entender, é direito do trabalho e talvez não abrange muito o que a doutora tem a falar sobre isso. Essa é uma questão que envolve mais direito do trabalho. O empregado, quando ele está, no caso, ele está de licença de trabalho, ele tem como se fosse uma estabilidade do trabalho, né? Quando a gente pensa até recentemente, por causa da pandemia, o governo federal, ele fez a suspensão e a redução de jornada de trabalho, por exemplo, não foi? Que é justamente nesse viés de poder garantir um emprego. Nessas duas situações, é garantido que o empregado ele tenha a estabilidade durante todo o período que houver a redução e a suspensão do seu contrato de trabalho. Então, isso não é muito propagado. Então, aquele empregado que teve sua jornada de trabalho reduzida por conta da pandemia, ele tem o direito à permanência no seu local de trabalho. Então, nesse mesmo viés, a gente pode trazer para a situação de uma pessoa que está em experiência, né? Em razão da pandemia, a gente pode falar num direito ao retorno de trabalho, né? Após a sua cura. Entendi. Muito obrigada. Nada. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para o jovem Lucas Lima Diniz, que nos assessora, inclusive, do estúdio remoto lá da casa dele, está obedecendo à risca ou fica em casa. Queria fazer uma pequena introdução, uma pequena consideração, doutora Alessandra. O jovem Lucas é um caso sui generis no nosso grupo. Aqui nesse grupo nós temos acadêmicos do direito de diversos semestres, do primeiro semestre ao 10º, temos pós-graduandos, temos até doutores formados, posto que a gente não limita a participação nem de operador do direito no projeto. Se quer contribuir com o estímulo à leitura, quer compartilhar eventos, informações que possam agregar valor à nossa formação acadêmica, são todos bem-vindos. Quer dizer, o grupo é majoritariamente formado por acadêmicos do direito, mas tem também as exceções, o operador do direito e um caso sui generis, que é o Lucas, que é um garoto de 16 anos, aluno do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Santos Dias. Aliás, eu queria saudar os colegas da Escola Santos Dias e os professores, porque devem estar cheios de orgulho de ter um jovem com a formação, com o conhecimento que apresenta o jovem Lucas no nosso meio, que veio aqui, ele me procurou na ocasião, foi interessante, porque ele estava procurando por alguém que pudesse dar livros de direito. Olha, um dos objetivos do nosso projeto é estimular a leitura, posto que no país que nós vivemos, 44% da população não lê e 30% sequer comprou um dia um só livro. E quando eu falo um livro, está incluso nesse rol gibi e a Bíblia Sagrada, tudo é livro. Se tem uma brochura ali, tem páginas, capa e contracapa, é considerado livro para efeito dessa pesquisa. E a gente faz um esforço danado para estimular a leitura,
porque o país não tem tradição de ler, não tem tradição de comprar livros, e aí alguém me aparece procurando livro, e livro do direito ainda. Eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa. E ele procurou um político aqui da região, perguntando como fazia para ganhar um livro, porque ele tem interesse no direito, mas a vida é difícil para todo mundo, se a gente pode ganhar é mais fácil. E esse vereador aqui da capital de São Paulo falou, olha, eles fizeram um contato pela rede social e falou, procura pelo Wander Simões. E passou o meu contato. Ele me procurou no Instagram e eu fiquei super interessado. Falei, não é possível. A gente fazendo um esforço danado para estimular a leitura e alguém está procurando o livro, eu quero conhecer. Nossa, e eu disse a ele, Lucas, eu não vou te dar livros. Estou vendo que você tem interesse pelo direito, você me contou que já fez um curso de Direito Constitucional EAD no Senado, nós vamos fazer um teste. Você vai participar do nosso grupo, a gente faz semanalmente sorteios de livros e fazemos um concurso que chama Concurso Pergunta da Semana. É livre, você pode usar o Pai Google, dicionário, a pesquisa que você quiser na internet para responder. São perguntas do exame da Ordem do Advogado do Brasil, às vezes perguntas autorais, mas acho que com esforço você consegue ganhar algum livro. Bom, resumo, esse menino já me ganhou acho que uns 3 ou 4 concursos seguidos. Eu fui obrigado a pedir para ele parar, porque ele está espantando minha clientela, só ele ganha livro e não sobra para os outros. Eu falei, Lucas, dá uma maneirada e dá uma segurada, deixa eu renovar o estoque de livros, depois você volta a participar do concurso, porque assim não dá. Então, é o garoto que vai lhe fazer pergunta agora, é um garoto de ensino médio, do 2º ano do ensino médio, mas que já tem um amor muito grande pelo direito, que me comoveu muito e me forçou a fazer o convite a participar dos nossos eventos conosco. Lucas Lima Diniz, o microfone é todo seu, faça a sua pergunta. Boa noite, doutora. Boa noite. Acho que o Wander não vai me obrigar a ligar a câmera não, né, Wander? Eu gostaria, viu? Porque eu falo tanto de você, as pessoas falam, acho que esse Lucas, ele é imaginário, ele não existe. Ligou, né? Porque... tá aí. Assim fica melhor. Certo. Só antes da pergunta, eu quero dar um feedback aqui. No início da aula, a doutora disse que ia utilizar muitos exemplos. Eu vou dizer, viu? Facilitou muito no entendimento, ainda mais no meu caso. Então, por favor, continue utilizando exemplos aí, facilita muito. Já no tema da aula, a primeira coisa que me passou em mente, o direito médico, é em relação à testemunha de Jeová, né? A gente sabe que eles têm esse pensamento em relação à transfusão de sangue. E, assim, obviamente, em caso geral, mantém a vontade particular da pessoa, mas o que me vem em dúvida é quando ela é menor de idade. Menor de idade, o pai ele não quer que a pessoa receba sangue, como funciona, e caso a criança ou menor tenha a guarda compartilhada e os lados dividem opiniões, como que funciona isso? Qual lado prevalece? Lucas, você está de parabéns. Obrigado. Primeiro, pela sua iniciativa de procurar ser alguém diferente da média das pessoas da sua idade. Como todo mundo, a gente vê que, infelizmente, são poucas as pessoas que querem ser diferentes e querem buscar melhorar de vida. É muito mais fácil perder tempo no celular do que perder tempo lendo livro. Então, você já está, assim, na frente de milhões de pessoas. Então, parabéns, continue assim, que você vai fazer diferença na sua vida. Você vai longe, eu não tenho a menor dúvida disso. E essa sua pergunta me demonstra ainda mais isso, porque essa é uma pergunta que ela é uma pergunta profunda do direito médico. E eu vou te explicar. Imagina a situação, que eu gosto de explicar com exemplo, né? Porque eu acho que assim, a gente consegue entender melhor o direito médico. Porque ele envolve direito e medicina, então são duas ciências totalmente opostas. Bom, uma criança, 8 anos, ela deu entrada no hospital com decorrência de um grave acidente automobilístico, e ela está internada, vai direto para uma UTI, e o médico, não, uma UTI não, ela vai direto para um centro cirúrgico, e ali os médicos verificam que ela precisa passar por uma situação de transplante. Então, a situação é, ou o médico faz a transfusão de sangue, ou o paciente, né, a criança, ela corre grave risco de acabar falecendo. A situação é essa. Então, eu trago
como eu disse no começo da minha explanação, o princípio da beneficência, princípio hipocrático da beneficência. Nessa situação, o médico está diante de duas importantes decisões, ou ele faz, ou ele corre o risco da criança morrer. Nessa situação, pouco importa se a criança ela é testemunha de Jeová ou não. É claro que ele vai comprar uma briga com os pacientes, com os familiares, a gente pode dizer que sim. Mas existe uma normativa, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que ampara o médico agir assim. Então, na situação emergencial, em que ele precisa agir naquele de pronto, para salvar a vida de uma pessoa, seja ela criança ou adulto, ele age e salva a vida. Na situação em que a criança ela está internada, mas ela vai passar por uma cirurgia, imaginemos que é uma cirurgia eletiva, ela, sei lá, vamos imaginar que ela tem um tumor e ela precisa retirar esse tumor. Nessa situação, que é uma cirurgia que foi agendada, né, que vai ter uma internação anterior, antes do procedimento cirúrgico. Então, nesse momento anterior, os familiares orientam o médico que não querem que essa paciente, que essa criança seja submetida à transfusão de sangue. A orientação do CFM, e aí eu trago, que é o Conselho Federal de Medicina, que é o melhor órgão que pode proteger o médico, na situação em que não há risco de vida para o paciente, o médico segue o desejo do paciente. Então, aí é o princípio da beneficência. Caso não haja risco, por exemplo, é uma situação habitual, pode ser que essa criança ela seja submetida à cirurgia e durante a cirurgia ela não precise, não seja de urgência. Pode ser que existam outros procedimentos médicos que vão prevalecer, que podem ser utilizados, que façam com que a criança não seja submetida ao transplante, à transfusão. Nessa situação, em que não é a primeira colocada a transfusão, o médico se submete à vontade dos familiares. Então, depende do caso a caso. Em situação emergencial, o médico age. Na situação em que ele pode escutar o familiar, ele pode ir em prol do desejo dos familiares, que não vai haver risco na vida, né, de ceifar a vida daquela criança, ele se submete. Mas a principal decisão do médico é garantir a vida, que é o princípio da beneficência. Certo. Muito obrigado, doutora. Nada. Bacana. Tem mais uma pergunta, Rui? Obrigado, Lucas. Tem um comentário, mas acho que a doutora falou a respeito. Quem é o comentário? É do Gabriel Soad. Ele fala que teve um caso que viralizou na internet ultimamente. O Gabriel Soad ainda está na sala, ele fez algum comentário no chat. Gostaria de fazer para que todos pudessem ouvir. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade. Eu quero fazer uso da palavra e esclarecer sua dúvida, falar com a nossa palestrante, doutora Alessandra. Libera o microfone dele, por favor, Rui. Como que ele chama mesmo, Gabriel? Gabriel Soad. Oi, Gabriel, pode falar conosco? Ele só ligou a câmera. É só liberar o microfone. Clica, você liberou a câmera, falta liberar o microfone. Na barra inferior do Zoom, clica em cima. Oi, Wander, me ouve? Opa, bacana. Estou ouvindo. Doutora Alessandra. Estou ouvindo, mas não estou lhe vendo, Gabriel. Oi? Estou te ouvindo, mas não estou lhe vendo. Gostaria de ver seu sorriso. Vou liberar aqui, um minuto. Bacana. É porque está sendo transmitido pelas redes sociais e é bacana que as pessoas nos vejam, né? Aí, certo, legal. Agora pronto. Me fala primeiro a sua universidade, antes da sua pergunta. Universidade de São Judas Tadeu, Campus Paulista. São Judas está em peso aqui, estou gostando. Agradeço muito a participação dos colegas da Universidade de São Judas Tadeu. A gente que agradece a oportunidade de poder estar presente. Tá bom. Boa noite, doutora Alessandra, também. O meu comentário foi no começo da aula sobre a pandemia, que eu tinha me referido, que a doutora tinha se referido ao caso dos pacientes com Covid que podiam disseminar. Eu relatei um caso que eu tinha visto numa rede social, de um paciente que sabia que estava infectado,
o condomínio inteiro que ele morava, do apartamento, sabia também. E num belo dia ele resolveu simplesmente sair, pegou táxi, ele chegou aí no shopping, provou roupa, provou sapato e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. E nesse meio tempo, ele teve contato com taxista, ele teve contato com atendentes, ele teve contato com um monte de gente. E daí eu gostaria de perguntar se encaixaria no exemplo que a doutora falou, que caberia, por exemplo, uma ação civil contra ele por essas pessoas que podem ter sido diretamente afetadas. Sim, exatamente. Além de configurar o crime, né? Porque ele arriscou, né? Ele transmitiu, ele agiu de maneira a transmitir o vírus por onde ele estivesse. Então, a gente pode falar nessa hipótese criminal, né? Do Código Penal. Na hipótese na esfera civil, todas aquelas pessoas que tiveram prejuízo financeiro em decorrência da atitude irresponsável, a gente pode falar assim, desse paciente, dessa pessoa, desse vizinho, desse cliente, enfim, em decorrência dessa atitude, todas as pessoas que tiveram prejuízo financeiro, elas podem sim entrar com uma ação de indenização civil, pedindo danos materiais. Caso elas tenham prejuízo de danos emocionais, vamos dizer que acarretou uma depressão, numa hipótese, a pessoa pegou a doença, acabou sendo demitida do emprego pela situação, por ter atendido aquele paciente, aquele cliente, sei lá, imagina a situação. Todas as situações que envolveram a bala emocional, a gente pode falar numa indenização por dano moral. Então, essa atitude desse vizinho, dessa pessoa, pode culminar contra ele responder um processo criminal e diversas ações cíveis, né? Porque imagina que a dona da loja, se ela ficou sabendo se ela teve acesso a essa informação, que essa pessoa esteve lá e provou roupas, imagina o prejuízo se ela tiver que contratar uma empresa para descontaminar todo o ambiente da loja. Imagina o valor que isso custa numa época de pandemia, né? Provavelmente ela tenha que ter fechado a loja até que esse pessoal da desinfecção venha, né, tenha um horário disponível. Então, todo esse prejuízo material que advém da atitude irresponsável pode ser passível de indenização por danos materiais. Respondido? Respondido, doutora. Muito obrigado e muito obrigado pela aula também, excelente aula. Muito obrigado pela oportunidade, tanto pela sua, tanto pelo Vander e tanto por todos os organizadores desse evento maravilhoso que está proporcionando excelentes experiências para todos os alunos. Olha, Gabriel, novamente eu quero agradecer muito a sua participação e te fazer até um pedido, que você ajude a propagar essa notícia com seus colegas da sua sala, da sua turma, e nós temos ainda, deixa eu ver quantas palestras para terminar esse evento. A gente lançou um desafio muito grande, nós nos submetemos a um desafio. Eu nunca gostei de desafio pequeno. E está sendo uma maratona, né? Essa realização, às vezes, de eventos, um seguido, um dia, um depois do outro, sem intervalo, o que já nos deu uma experiência de fazer diferente na próxima edição do Masterclass, porque é super cansativo, não dá tempo de organizar devidamente, fazer a entrega do certificado com a velocidade que a gente gostaria. Então, a gente está aprendendo muito com esse evento também. Mas eu quero avisar para o colega e lembrar a todos dos próximos eventos que nós teremos, as próximas aulas magnas. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui, só um momentinho, por favor. Eu preciso ter aqueles cards, igual o Faustão carrega na televisão, que ele vai lendo e vai passando, porque é mais prático do que eu ficar procurando aqui no computador. Mas, olha, lembro a todos os colegas que hoje a nossa aula, né, na verdade, ela está como terceira ou quarta, porque a gente teve uma aula extra ontem com o procurador com 30 anos de Ministério Público, o doutor Augusto Rossini, foi uma palestra muito, muito interessante também. Nós temos ainda no dia 22/7
a primazia do julgamento de mérito recursal com o Dr. Maurício Ferreira Cunha, juiz de direito do TJ de Minas Gerais. Nós teremos no dia 23/7, Tribunal do Júri Aspectos Controvertidos, com o Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de justiça, Ministério Público do Mato Grosso. E teremos um assunto que me é muito caro, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem que é um tema que me causa muita comoção, muito interesse, que é a corrupção, nesse caso, a corrupção em ano eleitoral, teoria e prática, com o doutor Igor Pinheiro, e teremos, para finalizar o evento, finalizar esta primeira edição do Masterclass, finalizando só que não, porque tem mais um extra, que tem o professor Fernando Augusto Salles, que ainda não tem data definida. Vocês fiquem atentos, por favor, no grupo. A gente não poderia deixar de contemplar o professor Fernando Augusto Salles. Estamos vendo um jeito de encaixá-lo ainda dentro desse mês, com uma palestra interessante para a gente. Ele que é um processualista de primeira linha, primeiríssima linha. Então, no dia 30/7, deve finalizar esta série de eventos, o doutor Francisco Disseu de Barros. Eu assisti uma live dele outro dia, gostei muito, quebrando paradigmas para entender o novo direito criminal. Então, peço que o colega ajude a divulgar esses eventos com os colegas. Os que já estão inscritos no primeiro, não saíram do grupo, vão estar sempre recebendo informação no dia, o link para acesso, a informação de inscrição do evento, o currículo do palestrante, que a gente toma cuidado de enviar previamente, né? Mas ajude a divulgar esta informação. Também peço aos colegas que ainda não... Eu acho deprimente fazer isso, mas me convenceram, minha assessoria técnica me convenceu de fazer o pedido de que entrem no nosso canal no YouTube e ativem o sininho para receber notificações. Deixa lá sua curtida se gostou, ou seu dislike se não gostou, né? Mas faça sua inscrição no nosso canal, que isso aumenta a visibilidade do nosso projeto, das nossas ações, e avisa, informa o colega também, quando tiver... Vai sempre subir um vídeo importante lá, ou é uma palestra, ou é um sorteio de livros que estamos fazendo, ou é um concurso de pergunta da semana. O colega não perde em se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Perfeito? Dados esses recados, deixa eu ver, doutor, estamos rigorosamente em cima do cronograma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, a menos que a doutora precise sair já. Não. Aí já encaminha para o encerramento. Posso ver se tem mais uma pergunta? Deixa eu ver. Olha, aí tem. Enquanto eu fiquei falando aqui, a colega Mirtes Bueno Martins. Oi, por favor, libere o microfone da doutora Mirtes Bueno Martins. Ela não informou para a gente a universidade, mas peço que ela faça agora, fazendo uso do microfone, a sua pergunta para a doutora Alessandra Varrone, Almeida Prado Souza, não sem antes se identificar, dizer qual a universidade, que eu quero que o Brasil inteiro saiba quem está participando desse evento. Boa noite. A colega Mirtes, boa noite, por favor, pode falar. Boa noite, eu moro em Iguape, litoral sul do estado, e estudo em registro na Unisep, Vale do Ribeira. Olha, que bacana. Estou no quarto semestre de Direito, estou quase para me aposentar, sou da área da educação, sou diretora de escola do estado, né, e resolvi voltar a estudar. Quero parabenizar, estou achando ótimo essas aulas, né, estou aprendendo muito, tenho na família gente na área, minha filha é promotora de justiça no estado do Paraná, e aí até me incentivou a voltar a estudar. A minha pergunta, acho que complementando um pouco o que o Lucas fez, né, e parabenizando também a doutora Alessandra, achei ótimo o tema, eu até falei, fiquei até curiosa para saber como era, o que era, né, é a questão dos indígenas. Eu acho que também se encaixa um pouco nessa questão, né, quando eles chegam aos hospitais públicos, da questão de parto, porque eles têm toda uma legislação específica, e as crenças, né, e aí acho que não sei se encaixa o mesmo princípio, né, da beneficência com relação a eles, né, no tratamento, quando se questão de vida, num parto, se precisa de uma cesárea, porque eles também não aceitam, né. Também a pergunta é com relação aos indígenas, como se encaixaria também nessa questão. Dos indígenas, eles têm algumas particularidades, né, então é o parto normal, né, é pouco provável que um índio
acabe procurando um hospital que não, em caso de extrema urgência, né, risco, somente em última hipótese, né? Mas ele, como qualquer pessoa, ele não ela, né? Uma parturiente, ela, como qualquer pessoa, ela tem os direitos, os mesmos direitos que qualquer outra. Então, ela tem o seu direito a ter um parto humanizado e respeitado, ela tem direito ao seu companheiro, né? A lei do acompanhante, que determina que é uma lei nacional, né, em abrangência, então todos os hospitais, sejam públicos ou particulares, eles devem, aí sim é uma obrigação, garantir que a parturiente tenha uma pessoa a mais de sua confiança. Então, a Índia, ela pode sim ter o seu companheiro, a sua mãe, uma amiga, uma irmã, um irmão, enfim, alguém de sua confiança durante todo o seu trabalho de parto, pós-parto também, até o período em que ela tem a alta hospitalar. É claro que, assim, como eu disse, né, no caso de índios, pela própria cultura, só procurarão o hospital, eu acredito, em último caso. E, claro, havendo a necessidade, então vamos imaginar que existe uma situação que chama circular de cordão. A nossa colega enfermeira deve saber muito mais do que eu. Então, quando o bebê ele está descendo pelo canal vaginal para que ele nasça, e aí o cordão umbilical ele acaba que sai primeiro que a cabecinha do bebê. Nessa situação, o médico ele precisa agir imediatamente, porque como o cordão passa primeiro pelo canal vaginal, há a prensa do cordão e o bebê ele fica sem receber o oxigênio. Nessa situação, o bebê, ele vai ser privado do oxigênio, vai entrar em risco, vai entrar em sofrimento fetal e pode acabar falecendo ou ficar com graves sequelas. Então, o médico, ele tem que agir em questões de minutos, coisas de 5 minutos, ele tem que dar início ao procedimento cirúrgico. Então, nessas situações emergenciais, em que a medicina baseada em evidência, ela evidencia que o médico, ele precisa agir e fazer uma cesariana, a Índia, independentemente da sua vontade, será submetida a uma cesariana para que possa, sim, salvar o bebê. Aliás, a violência obstétrica, Wander, é um tema que eu amo de paixão. Se a gente tiver tema e se tiver interesse, fica a dica para uma próxima palestra com a professora, porque a gente gostou tanto desses eventos, que foi um evento quase que experimental, uma decisão translocada que a gente teve de fazer com a exiguidade de tempo. O desafio que a gente assumiu foi muito grande, mas falamos, vamos fazer, a gente é capaz, vamos fazer o evento. Então, acho que achei muito interessante o tema, e pelas reações que eu estou vendo aqui no chat, é um tema interessante para a gente tratar numa segunda, ou até num debate, porque a gente vai inaugurar um novo evento que chama Debate que Importa. Então, são questões que podem ser tratadas até num outro evento. Eu vou registrar aqui, não vou prescindir da presença da doutora Alessandra nos nossos eventos. Já está aceito. Que muito nos honra, muito me alegrou esse evento de hoje, essa palestra, assuntos muito, muito interessantes. De interessante também, por mais que a doutora ache difícil, me levantou, essa fala agora me lembrou de uma coisa. A professora falou que dificilmente um índio vai procurar uma assistência médica de saúde que não seja, talvez, não sei, lá na tribo, qual é o comportamento do indígena, eu conheço muito pouco o comportamento dos nossos brasileiros mais legítimos, que são os indígenas, os povos indígenas. Mas aqui, dentro de São Paulo, talvez a colega do Vale do Ribeira não saiba. Está aí perto do Petar, colega, do Parque, como é que chama? Parque Turístico do Ribeira, né? Petar. Isso. Eu estou louco para conhecer, ainda não fui, mas qualquer dia eu apareço por aí. Foi bom a sua intervenção, que me fez lembrar, passando a pandemia, um dos primeiros lugares que eu quero visitar é o Petar. Aqui dentro de São Paulo, bem próximo aqui de Santo Amaro, aliás, já foi um bairro de Santo Amaro, o distrito de Parelheiros, na época, então, o distrito de Parelheiros. Em Parelheiros nós temos tribos indígenas, aqui dentro de São Paulo. E lá em Parelheiros, que é extremo sul de São Paulo, bem no extremo, no lugar mais afastado de São Paulo, onde do alto da serra a gente enxerga Itanhaém embaixo, Mongaguá, enxerga o litoral de São Paulo. Fazemos divisas com cidades praieiras. Lá em Parelheiros, nós já temos hospital público recentemente conquistado,
uma exigência da população que está muito distante aqui das áreas mais urbanizadas, mais privilegiadas da capital, né? Então, lá em Parelheiros, nós temos tribos indígenas e agora temos hospital lá perto deles para atendê-los. Então, pode ser que não seja tão impossível a gente encontrar populações indígenas frequentando hospital, porque agora o fato de ter perto, a primeira dificuldade, acho que, do acesso é ter a unidade hospitalar. Agora, eles têm lá próximo, então é possível que a gente tenha uma procura da rede pública de saúde por parte de povos indígenas. Não será difícil, porque eles transitam ali pelo centro de Parelheiros, a gente costuma ver eles perambulando ali por um motivo ou por outro, por comércio, por procura de uma coisa ou de outra. Então, não será difícil, não será de tudo impossível, dentro de São Paulo, a maior megalópole do Brasil, a gente ver um índio acessando o sistema público de saúde. Só para fazer esse registro, que esse mundo nosso é uma coisa muito interessante, né? Temos de tudo. Bom, doutora Alessandra Varrone de Almeida, parece que eu não estou vendo mais nenhuma inscrição. Assim sendo, se nenhum colega se manifestou mais no chat, teve alguém no chat, Rui, que fez pergunta, eu não quero deixar ninguém de fora. Porque não tendo, a gente vai encaminhar para o encerramento, porque eu ainda tenho uma coisa para fazer aqui hoje, que é um sorteio desse livro, uma cortesia da editora JH Mizuno, que é parceiraça do nosso projeto, sempre enviando boas obras para as nossas ações. Eu vou sortear para os colegas que tiveram a paciência de ficar conosco até agora. Eu vou sortear um exemplar deste livro, Direito Sumular STF, segunda edição, uma obra muito primorosa da advogada, também colega aí da nossa palestrante, a doutora Alice Saldanha Vilar. Tem mais alguma pergunta, Rui? Não? Então, doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza, a quem eu agradeço imensamente ter atendido o nosso convite e ter nos dado a esperança de ter uma palestra de qualidade, de um tema interessante para o futuro. Passo a palavra para o encaminhamento aí do encerramento da nossa aula de hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para futuros eventos. Esse tema é um tema que, para mim, direito médico, né? Esse tema é muito apaixonante e é muito importante que nós, como pacientes, tenhamos acesso aos nossos direitos. Então, por isso que eu não perco a oportunidade de falar sobre direito médico. Me ponho à disposição, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Então, uma boa noite, doutora. E peço aos colegas que permaneçam, os colegas que ainda estão aí, permaneçam para assistir ao vivo o nosso sorteio do livro. Tá? Normalmente, no nosso grupo, eu costumo fazer a gravação do sorteio e depois a publicação. Agora, eu vou fazer ao vivo o sorteio do livro de hoje. Rui, por favor, deixa eu pegar aqui, já estava aqui pronto o nosso globo. Você consegue, Rui, identificar as pessoas por ordem de chamada? O Rui vai me acompanhar ali, vai funcionar assim. Nós temos participando agora da nossa palestra, você chegou a olhar quantos se inscreveram? 50 e... Agora estamos com 53, porque algum colega cansou e foi embora mais cedo, gazeteou, depois do intervalo não voltou para a aula, né? Então, nós vamos fazer assim, ele vai contar por ordem da chamada, das pessoas que se inscreveram no chat, ele vai contar, se deu 10, o número aqui foi sorteado por 10, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o 10º será o vencedor do sorteio. Então, vamos lá? Eu vou rodar bastante. Só que tem que ser um número menor do que 53, ou chegou a ferir? Por quê? Tudo bem, não. Se sair para a gente solta para os colegas novamente. Se sair para alguém da organização, não vale, hein? Só para os colegas convidados. Lucas não tem direito a livro, não. Você ganha no concurso de pergunta da semana. Olha aí.
41, 41 ou 44? Não, 41, 41. Rui, por favor, conte 41 colegas de cima para baixo, para ver quem foi. Hoje, quem assinou a chamada por último tá levando vantagem. Vamos ver quem é o colega. Doutora. Entendeu? É. Deusalina Monteiro dos Santos, da Uninove Vergueiro. Deusalina Monteiro dos Santos, da Uninove Vergueiro. Ainda está na sala de aula, no nosso auditório virtual? O Rui vai checar. Tá. Abre o microfone para ela, por favor, que eu quero ver se ela gostou da notícia, de ter ficado até agora. Deusalina, você precisa só clicar na barra inferior da sua tela, no ícone do microfone, para você ter a palavra. Eu gostaria de te ver. Porque eu nunca entreguei um livro assim, ao vivo, nunca dei a notícia ao vivo, eu quero sentir essa emoção. Deixa eu ver, Deusalina. Será que ela está nos ouvindo? O microfone dela está liberado? Está dando o sinal de... Não? Está silencioso? Acho que a colega pode ter ido ao toalete, alguma coisa assim. Bom, mas como eu não me canso e quero muito ter essa emoção, nesse tempo de pandemia, a gente está muito emotivo, eu quero ver um colega feliz com o livro. A Deusalina, alguém está falando com ela no chat? Não, estou vendo subir mensagem ali no chat. Não? Manda mensagem para ela no chat, no privado, ou deixa eu enviar aqui pelo WhatsApp. Enquanto isso, acho que eu vou sortear mais um livro, viu? Semana passada eu não fiz o sorteio Pergunta da Semana, então eu vou sortear mais um livro que também conecta com o tema da aula de hoje. Rui, pega para mim, por favor, aquele livro do Torturas, que é um tema que talvez... Olha... O livro Direito Sumular STF são súmulas interpretadas e comentadas, todas classificadas, separadas, para facilitar a nossa pesquisa na hora de fazer fundamentação nos nossos trabalhos acadêmicos. E é um livro muito interessante que mereceu, entre outros prefaciantes, o prefácio do ministro Luiz Fux, que nos diz: nesta obra, a autora apresenta com didática e clareza os fundamentos que conduziram a edição de cada verbete sumular, com sínteses conclusivas e referências jurisprudenciais, doutrinárias e legislativas. Estou convicto de que Direito Sumular STF de Alice Saldanha Vilar terá ampla aceitação como referência essencial ao direito sumular brasileiro. Eu só errei o prefaciante. Esse não foi o trecho do ministro Luiz Fux, foi o trecho do ínclito desembargador, presidente da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Najib Slaib Filho, coordenador e professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. Mas também o ministro Luiz Fux e outros se manifestaram com relação a essa obra muito útil na nossa vida acadêmica e vida profissional. Então, para agradar, para ter a oportunidade de ver um colega satisfeito e feliz, duplamente satisfeito, pelo aprendizado de hoje e por ganhar um livro, eu vou sortear também um exemplar do livro Torturas, Sua Identificação e Valoração Médico-Legal, que se conecta de alguma forma, com a palestra, com a brilhante palestra da nossa convidada de hoje, doutora Alessandra. Então, eu vou sortear agora o livro Torturas, de Jorge Paulette Vanrel e Moisés Ponce Malaver, 2 editores. É uma obra coletiva, tem a participação de Jorge Alejandro Paulette Scaglia e Maria de Lourdes Borborema, co-editores, e parece que tem outros colaboradores aqui. Uma obra interessante, eu comecei a ler, e acho que vai ser bacana também alguém ganhar este livro. Então, Rui, vou sortear agora. Opa, Deusalina está na sala? Deusalina, gostaria de dar uma boa notícia. Libera o microfone dela, por favor, Rui. Está liberado o seu microfone. Deusalina, pode falar conosco?
Abaixa aí, pô, abaixa. A Alina, ela nem sabe que o microfone está ligado. Tudo bem. Trava o microfone novamente. Se ela desejar falar conosco, mandou mensagem aqui, não? Vou mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, que eu acabei me esquecendo. E aí eu vou sortear o segundo e último livro de hoje. Tem um monte de mensagem aqui no WhatsApp. Gente, quem me mandou mensagem aqui, eu respondo depois das 11, porque eu entro numa outra videoconferência depois dessa aula e vou até um pouquinho mais tarde, mas eu respondo, viu? Estou vendo que tem muita mensagem aqui. Ah, não é Deusalina, é a Deusalina, que eu vou enviar uma mensagem para ela agora. Deusalina. Liberamos. Ela está amamentando o filho dela. Ah, está amamentando, olha aí. Eu pensei que ela tivesse se ausentado. A Deusalina também é lactante, está amamentando o seu filho, vamos compreender. Então, eu vou sortear o outro livro para o outro colega. Depois a Deusalina fala comigo no WhatsApp, que a gente combina como eu faço para entregar o livro. Então, vamos sortear o livro Torturas, vamos ver se sai para o Vale do Ribeira, que eu vi que está ali a postos, eu estou enxergando ali na telinha a colega do Vale do Ribeira. Quem sabe, né? Se não hoje, quem sabe amanhã. E o colega, o doutor, a doutora, ganhador do segundo livro de hoje, é o colega de número... Nossa, eu não sei se tinha 61 na sala, não? Não, então não vale. Vamos a outra pedra. Tem que ser um número menor. Opa, agora sim. Número 30. Vamos ver quem é o colega de número 30, que é o ganhador do livro Tortura, sua identificação e valoração médico-legal. Deixa o Rui fazer a continha dele lá, contando. Gilberto Wakatoshi Caetano, da Uninove Campus Mauá. Olha só, é um colega da Uninove, não é do campus onde eu estudo, mas é da Uninove de Mauá. Gilberto Wakatoshi. Olha, me perdoa se eu não souber pronunciar o seu nome, porque é meio diferente. Gilberto Wakatoshi. Está na sala ainda conosco? Não? Já saiu? Infelizmente, eu não tive a felicidade de ver um colega feliz com a notícia do livro. Está na sala? Libera o microfone dele, por favor. Ele está contra o nome. Rui, por favor, libera o microfone do Gilberto. Pode falar. Gilberto, por favor, mostre a gente a sua face, libere a sua câmera também. O áudio já está liberado. Gostaríamos de dar a notícia da sua sorte aí de ganhar um livro nesta edição do Masterclass Direito Direto, a palestra da doutora Alessandra. Será que ele está nos ouvindo? Deixa eu pôr aqui, Gilberto. Gilberto, você ganhou um livro. Ele pediu 1 minuto. Ah, tá. Ele pediu 1 minuto. Vamos ter paciência. A gente vive de emoção também. A gente do lado de cá se emociona quando faz a entrega do prêmio para o colega. Tá com alguma dificuldade ali, já ele aparece e a gente vai fazer o encerramento dentro do horário. Bacana. Legal. Ele é de Mauá, né? Puxa vida, como é que eu vou entregar? Olha o Rafael fazendo elogios. Gente, obrigado a todos aí pelos elogios que eu estou recebendo aqui no WhatsApp. Para mim é uma emoção muito forte. Não estava à procura de glória nem de fama. Estava procurando só fazer aproveitar o nosso tempo vago, o nosso tempo disponível, em prol de ajudar os colegas.
Gilberto já tá ok? Gilberto, pode fazer uso da palavra aí, Gilberto. Ainda não? Não está pronto, Gilberto? Ele liberou o microfone. Pô, Gilberto, seu microfone já está liberado? A câmera também. A câmera também? Por que ali saiu... Por que eu não estou vendo o Gilberto? Boa noite. Opa, Gilberto, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Me ouve? Estamos ouvindo, sim. Você é acadêmico da Uninove Mauá? Isso. Eu estou no 3º semestre. Pô, que bacana, que legal. Por que eu não estou te vendo aqui? Você está com a câmera ligada? Na verdade, a minha câmera não está funcionando. Eu consegui, há muito curso, ligar o áudio aqui. Tá bom, já é. Mais uma vez, se eu for esperar poder ver alguém fazer um sorteio, continuar sorteando livro, eu vou acabar com o estoque aqui, vai ter livro para o próximo sorteio. Porque eu não tive a felicidade ainda de ter essa emoção, o contato do olho no olho, de ver a alegria das pessoas evidentemente que ninguém vai ficar triste por ganhar alguma coisa, né? Mas eu queria muito ver a reação das pessoas quando ganham um livro. Mas quem sabe no próximo evento eu tenho essa felicidade que eu não estou tendo hoje. Então, colega, eu não visitei ainda, durante a divulgação do projeto, antes da pandemia, eu fazia questão de ir até o campus do colega, falar sobre o projeto, convidar os colegas a participar do Universo Jurídico, que é um grupo onde a gente só compartilha informações sobre cursos, palestras, seminários, colóquios, debates, e agora lives e webinários por conta da pandemia. E os colegas que estão ali cadastrados naquele grupo, que passivamente, posto que não é possível de fazer interação no grupo, que é um grupo silenciado do WhatsApp, a pessoa só recebe informação, você pode sim compartilhar algum evento. A gente quer, estimula isso. Mas para evitar que mensagens importantes se percam no grupo por conta de piadinhas de bom gosto, mau gosto, gemidão e outras pragas que empesteiam as redes sociais, em particular o WhatsApp, a gente decidiu fazer um grupo silenciado. Você participa do grupo recebendo informação, e se você tem alguma informação que você quer compartilhar com os colegas, encaminha para um dos administradores do grupo, ele posta lá para que todos os colegas saibam e dá o crédito. Olha, isso aqui é o colega de Mauá que enviou essa informação, que vai ter lá um debate na OAB de subseção de Mauá. E aí a gente dá o crédito para o colega. E as pessoas que participam desse grupo concorrem semanalmente, pelo menos antes da gente ter inventado este evento Masterclass, a gente regularmente fazia, todos os finais de semana, um sorteio de livro e uma edição do concurso Pergunta da Semana, onde o colega tem a oportunidade, respondendo uma pergunta, normalmente de exame da ordem, às vezes uma pergunta atual, uma pergunta autoral, ou de algum parceiro que tenha feito a publicação recente de um livro, sempre alguma coisa muito fácil de responder, mas que ajuda a gente a fixar as matérias e proporciona ao colega, com um pouco mínimo de esforço que seja, ainda que numa pesquisa no Google, através da resposta a um concurso desse, uma pergunta, ganhar um livro também. Então, se o colega quiser participar desse projeto, que eu sei que eu não visitei Mauá, então ainda não tenho colegas em Mauá, eu posso enviar um link para que o colega se inscreva e passe a participar e receber informações das nossas publicações, das nossas ações. O colega tem esse interesse? Gilberto, não, qual é o nome do colega? Gilberto ainda me ouve? Talvez ele esteja mesmo com problema lá com... Bom, tudo bem, Gilberto. Gilberto, eu peço então, se você estiver nos ouvindo, que me procure pelo WhatsApp depois, não hoje, por favor, hein? Mas me dá até amanhã, até sábado, ou pode me mandar mensagem, não sei quando eu vou te responder, provavelmente no sábado, vamos combinar como eu vou fazer para entregar o seu livro, tá bom? Gente, muito obrigado, então, pela participação nesse evento, lembrando que temos o próximo agora, qual dia, Rui? Deixa eu olhar, eu estou sem o card, na próxima eu vou arrumar um card, viu? Vou fazer igual o Faustão, carregar aquelas plaquinhas na mão para não me perder. Deixa eu ver aqui, eu coloquei no meu roteiro. O próximo evento, então, no dia
Dia 22 de julho é o nosso próximo encontro com o Dr. Maurício Ferreira Cunha, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, às 20 horas, vai nos falar sobre primazia do julgamento de mérito recursal. Meus colegas, tenham todos uma boa noite e até o próximo dia 22, ou antes, se não sair o evento extra do professor Fernando Augusto Salles. Um grande abraço, boa noite a todos.